Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje o nosso convidado é um psicólogo, Kleber Otari. Ele vai estar contando um pouco da experiência dele de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dele. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Seja bem-vindo ao Relato Ayahuasca, Kleber. Obrigado. E aí, como é que você tá? Tô bem. E você? A Ana, como é que estão? Graças a Deus estamos bem. E me diz uma coisa, como é que foi o ritual com o Mapu? Isso daí não precisa nem falar que é bom, porque não tem quem fala que não seja, né? O Mapu é extraordinário, né? Um líder espiritual, uma pessoa muito elevada. Ele traz um conhecimento muito importante pra gente. Foi bom pra ti? Sem dúvidas. Eu acho que eu tava bem ansioso já aguardando esse dia. É isso aí. E me diz uma coisa, conta a tua história, como você chegou nas medicinas sagradas, o que aconteceu pra você ter esse chamado? Vou contar tudo, vou chegar no Mapu de novo. Na verdade, eu conheci, acho que já deve ter uns 15 anos atrás, pelo Daimon. A minha mãe, ela frequentava muito mais tempo e eu com aquele negócio preconceituoso e como era minha mãe, eu tinha mais liberdade, eu ficava falando, e aí, ficou bem louca? Aquela coisa, né? É, porque disse que tem alucinação, e ela brava, né? Imagina, Kleber, que não sei o quê, você fica falando isso, e eu dava risada, né? Eu nunca que eu vou nesse troço aí. E aí, né, ela chegou a se fardar lá no Daime. É que o Daime é um contexto mais religioso, né? Então, tem os inários, é uma coisa um pouco diferente do xamânico. Só tinha realmente o chá da ayahuasca, né? E eu sou uma pessoa que eu descobri, depois de um tempo, que eu tinha depressão crônica, né? E de tanta terapia, eu acabei até me formando em psicologia. Então, assim, durante uma época, eu tomei muito remédio. Eu tomei mais de 30 tipos, mas é engraçado que eu sou chamado refratário. Não tem nada que me faça efeito, exceto a ayahuasca. Foi aí que eu descobri. Minha mãe, ela, uma época, ela falou assim: vamos, porque tem um amigo nosso que faz aqui perto, que eu moro em Taboão da Serra, e o cara tinha uma chácara no Embu, divisa com Cotia, e fazia lá, né? Aí eu falei: tá bom, era um ritual pequeno, 15, 20 pessoas, sei lá. Só que era a chácara no Embu, que já é frio. Tinha cobertura, mas era aberto. Você ficava sentado naquelas cadeiras de daimia diferente. Que frio, que tortura que era ficar ali, mas tudo bem. Tomei, fiquei naquela coisa, naquela expectativa de principiante, né? Que você fica tenso. E até que uma hora tocou um inário lá e de repente, quando eu fechei o olho, aquela de mandala, né? Coisas coloridas que se multiplicam simetricamente. E aí minha cabeça olhava aquilo, era um pêndulo na minha cabeça, como se estivesse equilibrando as coisas. E aí eu comecei a ter aquela miração, foi a primeira que eu tive na primeira vez, eu guardei aquilo e fiquei, né? Então fui mais algumas vezes. Nessa época eu ainda acho que não tomava remédio, não me lembro. Aí depois eu comecei a tomar, eu fui poucas vezes, assim. Depois passou uns anos e eu lembro que eu voltei novamente. Eu tomava muito clonazepam por causa da ansiedade, que gera depressão. Tava num momento difícil, né, de separação. Então aquilo ali me deixava muito tenso. E aí eu pude observar que a ayahuasca foi a única coisa que me trazia paz. Só que não podia, quando eu tava tomando remédio, tomar, né? Então tinha que ter esse controle e tal, tinha essa separação. Não tinha esse preparo que tem nas outras casas de falar, você tem esquizofrenia, você tem. Ainda bem que eu não tinha nenhum problema. Tanto que quando eu falo numa casa que eu vou tomar que eu já tomei, eu falo, eu não sabia de nada, mas eu já tomei, então tá tudo certo, né? E aí foi que eu tomei umas 8 vezes, isso já tem 10 anos, um pouco mais de 10 anos a última vez. E aí passou a vida, fui fazendo outras coisas, aí durante um período aí eu lembro que eu queria ir, minha tia ainda ia, e aí eu falei, poxa, não tem nenhum lugar que vocês vão? Aí ela falou, mas você tá tomando remédio, e era uma época que realmente eu tava tentando, eu ficava tomando clonazepam, que é muito forte, né, o Rivotril, e aí ela falou, Kleber, não pode, né, porque você tá tomando, eu sempre respeitei, eu falei, não, então tudo bem. E aí foi passando, cara, foi chegando no final do curso de psicologia, foi me batendo aquele negócio, sabe, o interesse, o estudo e aquela coisa toda. E aí eu falei, eu preciso aprofundar um pouco mais nisso numa parte técnica agora também, que eu tenho esse conhecimento, tô buscando a cura, então tenho mais esclarecimento. E aí eu falei, eu preciso buscar o xamã, né? Porque na verdade minha raiz lá no fundo bate a coisa indígena. Então aí eu acabei falando com um supervisor meu no estágio, onde na psicologia isso daí é muito separado, sabe? Essas questões assim, o pessoal, a maioria é muito fora dessa realidade, não vive ou interpreta de outra forma, e outros já não. E esse professor, ele não ia, mas ele conhecia a Raquel, que vai lá no Patairá. Aí ele falou: vou te indicar uma pessoa que vai te indicar um lugar. E a princípio eu fui devagar, assim, pra não cair de cabeça. Parece que o universo começa a conspirar, né? Aí eu comecei a ver algumas coisas que passaram assim. Tem um documentário na Netflix que é sobre psicodélicos. Foi caindo as coisas no meu colo, curiosamente ou não. Eu nunca usei drogas, apesar de quando estava em crise mesmo, de depressão assim, eu
no desespero, pensar em usar, tipo, alguma coisa pesada mesmo. E ainda bem que eu não usei, né? Porque isso daí é a hora que pode causar uma dependência e faz um mal lascado. E aí o Asca já não tem essa questão. É uma das coisas que me deu muita curiosidade de me aprofundar. Até as pessoas falam, quando eu disse, eu vou num ritual xamânico, tomar ayahuasca, o pessoal, cuidado com isso. Não, tá tudo bem, não tem problema não. Eu já conheço e eu tenho que tomar cuidado com clonazepam, né? Porque eu já tive internado uma vez, inclusive, por causa de uma overdose. Eu falei, isso daí eu tenho medo de me causar muito mal, dependência. Então, uma das coisas que eu tenho medo. Agora, tudo que é medicina não me põe medo nenhum, né? Apesar de ter suas restrições, mas para mim, eu conheço o perfil. Mais do que isso, eu quero estudar, porque como eu sou uma pessoa que tem esse perfil e por muito tempo testou várias coisas e não estava conseguindo, faço terapia há mais de 15 anos, dentro desse processo que eu me tornei psicólogo. É uma coisa que eu quero não só para mim, mas para levar para os meus pacientes. Diante da psicologia mesmo, com CRP e tal, atuando como psicólogo, eu não sei se eu posso fazer esse tipo de indicação ou tratamento, mas como terapeuta, que eu também faço, eu posso atuar como terapeuta e eu posso falar livremente, né? Porque tem umas regrinhas aí que são meio chatas, né? Eu não gostaria de infringir regras nem ter problemas. Então eu falei, para mim é uma experiência que eu mesmo vou ser a prova viva dessa realização. Eu acho até legal daqui uns meses a gente até fazer uma parte 2 para dizer como que tá sendo essa mais de 10 anos que eu conheci o Daime, aí agora vim pro Xamã, foi acho que a quinta vez, quarta na Rairá, e eu fui numa casa aqui perto em Juquitiba, que conheci através de uma pessoa que tem um centro holístico aqui no Taboão da Serra e faz lá, e eu fui também num trabalho xamânico, mas o primeiro que eu fui realmente foi na Casa Airá. Eu tive esse contato com a Cecília, né, e fiquei ali pensando, até que um dia eu falei, né, acho que era 6 de junho que ia ter, aí eu falei, Cecília, tem vaga? Ela tem. Aí era acho que quinta ou sexta, ia ser no sábado, faltava 2 dias, alguma coisa assim. Tudo bem, só que eu falei assim, só que ontem tomei um copo de catuaba, que é equivalente a uma latinha de cerveja, eu acho, né? Aí ela, acho que não tem problema, deixa eu ver. Aí acho que ela falou com a Luciana, o pessoal, elas são muito rigorosas nessa parte, que eu acho bem legal, porque não vai te expor ao risco, isso que eu acho muito importante. E aí falaram, olha, infelizmente não vai poder dessa vez. Eu falei, tá tudo certo, então na próxima eu tô aí. E aí eu me preparei, deu certo, aí eu fui lá, e assim, eu olhei aquilo ali, é até uma outra visão que eu passo para as pessoas, principalmente na Casa Airá, né? Eu falo, não vai pensando só na ayahuasca, ali é uma experiência que é um show, porque, meu, de verdade, o que tem de talento, o Pepe, a Luana, fora o pessoal que sempre tá ali, meu, os caras cantam, colocam aquilo ali, meu, com coração. É sensacional. Então você vai assistir um show, é maravilhoso, assim. Eles merecem mesmo esse mérito. Tomei lá 2 vezes a dose de iniciante e tava ali começando a entrar na força. Aí veio o rapé. Vamos no rapé. Eu nunca vou me esquecer. O primeiro sopro foi da Luana. Ela mandou um sopro assim, médio, queimava um pouquinho, né? Parecia pimenta, mas tudo certo. Foi de um lado, foi do outro. Eu já sentei e na hora que ele começou a fazer o efeito assim, eu baixei a cabeça e começou aquela escuridão de consumir toda aquela tristeza que tinha dentro de mim, uma escuridão que quando a gente fecha o olho, normalmente a pálpebra fica avermelhada, mas escureceu total. Aí eu pensei assim, medicina cura, né? Porque tô aqui pro processo. Aquilo foi lá embaixo e voltou. Quando voltou, aí veio a limpeza, cara. O que que acontece? Eu fico, como a maioria das pessoas, né, mais extrasensorial, assim, tipo, muito sensível e para mim, principalmente no som. Então eu fechava o olho aqui, o som parecia que tinha 4 alto-falantes muito sensíveis de qualidade extremamente alta em cada lado da minha cabeça. E quando eu me dei conta que eu tava ali vomitando e ela tava cantando Quem Foi Que Disse, né? Eu abri o olho, ela tava lá embaixo cantando, eu fechava o olho, ela tava aqui na minha orelha falando. Parece que era para mim. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo agora? E aí parece que limpou, tanto que nem o Mapu fala, né, que o povo Runicuni, né, eles têm esse negócio de quando olha alguém fazendo limpeza, eles ficam felizes porque realmente sabe que entrou no processo, que tá ali, e eu acabei vendo dessa forma, né, quando eu vejo que a pessoa tá ali naquele momento, eu falo, agora tá tudo certo, já tá com a força ali fazendo efeito, né. Assim, no Daime, a primeira vez eu vomitei absurdo, mas não tinha balde, né, você tinha que correr pro banheiro, né, mas eu lembro de ter bastante vômito e na segunda vez diarreia, que eu acho que é pior. Mas foi isso daí. A primeira e a segunda foi assim no Daime, depois nunca mais eu fiz limpeza. Aí quando eu voltei na Casa Airá, aí eu tive essa limpeza. E na segunda, na terceira, na quarta já foi uma pu, eu fiquei segurando, mas assim, foi uma coisa que, uma experiência de medo, né? O que que acontece? Na segunda vez que eu fui, foi aquela que eu te conheci, que eu sentei do lado da Aninha, inclusive, né? Aquela vez ali, cara, eu posso usar aquela gíria de que bateu a nave, sabe? Nunca tinha ido
feito um ritual de dia, né? Eu falei, eu sou um cara mais noturno, acho que de dia não deve ser tão forte, né? O que acontece? Eu peguei lá um pouquinho, acho que uns 30 ml com PP, não chegou a meio copo, né? Tomei, tá tudo certo, o que ele me deu, eu vou ficar nessa. Quando ele começou o primeiro mecar, rapaz, eu só lembro do início. A força começou a vir, enjoei, comecei, peguei o baldinho e fiquei lá. De repente ela veio de uma maneira tão violenta que eu perdi a noção de espaço e tempo. Na hora veio aquele negócio assim, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu fui voltar? Eu não devia ter vindo. Aí eu comecei a ter um mal-estar, cara. E acho que por causa de estar na cabeça de perguntar se alguém já tinha morrido com um caso assim, eu acho que eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E aí vinha todas as aulas que eu tinha feito de psicologia pensando no que era uma alucinação, que era um surto psicótico, de desencadear a esquizofrenia. Eu falei, não é possível. Será que desencadeou alguma coisa, né? Será que eu não vou voltar? O que será que tá acontecendo? Eu lembro bem do Davi, que ele fala bem calmo, e ele vinha com aquela cara pintada vermelha que ele costuma fazer. Aí ele falava, você tá bem, irmão? Não conseguia nem falar. Mas isso repetiu, cara, várias vezes. E eu pensava, que loop, meu, o que que tá acontecendo? Eu olhava as pessoas passando, eles fazendo banimento, defumação, eu olhava, fechava o olho, parece que ia, voltava, ia, voltava. E eu naquela aflição falei, eu preciso levantar, eu preciso sair. Eu não aguentava o corpo. Aí veio, acho que o Cauê, aí ele falou, cara, você tá bem? Eu falei, não. Todo mundo que passava eu queria pegar na mão. Eu preciso sugar a energia de alguém pra levantar daqui. Você volta e fala, cara, me traz de volta. Ele traz de volta pra onde, irmão? Você tá aqui. Aí eu não tô. Minha mãe até falou assim, acho que você foi pro astral. Que a mãe, eu falei, se eu subi pelo menos uns 7 ou 9 planos. Porque cada vez que ele repetia aquele mecal, eu dizia, pelo amor de Deus, tem que ser a última. Que coisa. Por conta de ser uma coisa nova, assim, espanta demais. E era a minha segunda vez. Então, assim, eu fiquei extremamente assustado, né? E o medo realmente, ele, nessa hora, ele te tira do eixo. Eu lembro o seguinte, os caras me levaram pra fora, eu segurava minha garrafinha de água, aí tinha hora que eu botava a mão na cabeça. Tem um lado nosso que é o id, o ego, o superego. O id é o que liberta o desejo maluco, assim, é como se o cara não controlasse nada, faz tudo como se não tivesse amanhã. O superego, ele é extremamente controlador, né? Então, assim, nessa hora, eu ficava assim comigo, uma parte de mim tá consciente, agora se eu não voltar, o corpo não responder, mas eu tô aqui. E aí eu segurava aquela garrafa, cara, aí eu colocava ela no chão, aí me levaram pra fora, eu deixei a garrafa, e eu lembro de ter me levado pra fora, eu lembro de voltar, eu lembro de me levar de novo, aí me levaram, falaram se eu queria tomar sol. Eu lembro que a primeira vez que eu saí, como eu sou muito noturno, eu vejo muito pouco sol, quando eu senti aquela luz, o vento, a grama, o ar, aquela coisa, eu me senti parte da natureza, cara, isso é incrível, né? Não tem explicação, né? E aí eu falei, eu preciso de sol, aí eu fui, encostei lá do lado de um arbusto que tinha lá, aí fiquei um pouquinho no sol, eu lembro da Cecília vir conversar um pouquinho comigo, e eu totalmente atordoado. Aí ela falou assim, só não fica muito tempo no sol. E no fundo, minha parte lá consciente estava assim, sai daqui logo. E aí ela, você quer sair? Eu quero, você me ajuda? Que eu não aguentava, cara, não aguentava nada, ela ajuda. Aí eu lembro de voltar pra cadeira, eu pensava, quanto tempo passou? Eu só lembro que na metade ia entrar as músicas, violão, eu pensava, será que já acabou? Eu não ouvi nada. Eu queria saber quanto tempo passou, cara. Porque quando eles estavam no mecal, eu ficava, pelo amor de Deus, para com isso, que eu não aguento mais. Aí o Cauê falou assim, irmão, eu posso rezar para baixar a força? Você deixa? Eu falei, deixo. Aí ele, então senta aí. Eu ficava olhando para ele falava, eu ouvia, mas não conseguia fazer. Aí eu baixei, aí ele rezou, soprou, aí a força saía um pouquinho, eu falava, mas ela volta rápido e volta forte. Aí ele, mas você tem que se entregar, mas não consigo nada, cara. Agora eu tô falando normal, mas na hora, para mim, falar uma palavra assim, cara. Aí ele falou, eu já tava com a garrafa de novo, ele falou, você quer colocar água? Eu lembro que eu enchi lá no filtro, aí voltei, aí eu sentei na esteira, ele falou, vou ficar com você aqui quanto precisar para voltar. Aí eu segurava a mão dele assim, eu sentia minha mão gelada. Aí eu falei assim, tá bom, vamos voltar. Aí eu voltava, sentava e parecia que, tipo, eu saí, deram uma pausa no trabalho, eu voltava, eu tava no mesmo lugar, tava defumando, sei lá. Aí eu olhava a Aninha assim que tava do lado, né? E ela tava lá também fazendo limpeza. Eu falei, caramba, meu. Daí pra frente, segurava a garrafa, ficava, a ayahuasca me traz de volta. A ayahuasca me parecia um louco, cara. Saía lá pra fora, voltava, a ayahuasca me traz de volta, a ayahuasca me traz de volta. Cara, é bom as pessoas ouvir isso pra ficar segura que se acontecer, meu, sempre volta. Quando eles falaram, traz pra onde? Me traz pra essa dimensão. Porque realmente, cara, eu saía e ficava assim totalmente fora, eu tinha certeza disso. E aí eu lembrava de tudo aquilo
aquilo. Eu falei assim, será que isso é uma alucinação? Eu lembro que um pouco antes eu falei com o meu professor, eu falei, cara, não é alucinação, porque é real, é alucinação quando a gente imagina uma coisa que realmente não existe. Sei lá, se eu visse um unicórnio lá, né, um dragão conversando comigo, aí a gente podia falar que foi alucinação, porque ninguém viu um unicórnio nem um dragão. Pelo menos não existe um registro assim com a internet aí, alguém saberia. E aí eu falei, eu não vi isso, então não é. Então assim, o que acontece é que o cérebro ele processa de uma maneira extremamente rápida. E aí para mim explicar para ele, eu falei, não tem explicação. Imagina 5 anos de faculdade em 1 hora, 15 anos de terapia em uma sessão. Não tem como. Como que eu vou dizer o que eu vi, o que aconteceu? Não dá, é muito rápido. Claro que aquilo ali tá dentro de mim, mas isso tudo vai vir aos poucos, esse conteúdo, né? Quando a gente passa 5 anos na faculdade, ainda não consegue colocar em prática, o negócio não é difícil, né? Então é assim que eu posso explicar isso para você. E aí é o que acontecia, cara. Eles falavam, não, fica tranquilo que vai voltar. Aí eu sentava, aí o Cauê voltava. Você quer ir lá para fora? Teve uma hora que eu falei para ele, cara, o que que eu tenho que fazer para sair desse loop? De novo, a gente tá no mesmo lugar, você tá me perguntando de novo se eu quero ir lá para fora. É verdade, isso aconteceu. Ele olhava para mim assim e falava, não, irmão, calma, você vai voltar. Eu falei, minha mente não tá aguentando. Ele, não, calma que aguenta, não fala assim. Ela volta, vai aguentar. Aí eu falei, eu preciso ir no banheiro, fazer xixi. Ele, tá bom, vamos lá. Aí eu fui, ele foi me segurando e nada de eu largar a garrafinha, sabe? A garrafinha era o meu amuleto, era o totem ali que eu falava, essa é a prova da realidade. Enquanto eu segurar, eu tô nessa. Aí eu cheguei no banheiro, ele falou, você quer que eu seguro? Não. Parecia um doido, assim, que sem largar a garrafinha. Aí eu olhei, assim, eu tava de jaqueta. Aí eu falei assim, preciso largar, né, meu? Não tem jeito. Aí eu olhei pra trás, assim, tinha a pia. Aí eu fui lá, coloquei a garrafinha, extremamente lenta, assim, da coordenação. Aí eu fui e comecei a fazer xixi. Aquilo ali não parava. Eu olhava assim, aquele negócio não parava. Eu falei, que é isso, cara? Fora o som, cara, aquele negócio batia na água, nossa, a sensibilidade do som, assim, absurda, cara. Aí outra parte da minha mente falou assim, cara, você controla, corta isso. Aí eu cortava assim, tudo bem. Aí eu respirei assim, eu falei, vamos lá. Vi um espelho, eu falei, puta, agora é a hora, molha o rosto e olha. São algumas coisas que a gente entende, assim, pra saber se você tá na realidade, né? As pessoas falam de se beliscar e tal. Olha pro espelho, o que que você vê? Você vê você? Pode ficar tranquilo, porque quando você tá num sonho alguma coisa, você não vai ver. Você vai ver qualquer coisa. Então eu molhei um pouco o rosto assim, olhei no espelho, eu falei, tá tudo certo, vamos embora. Eu voltei, ainda bem mais pra lá do que pra cá, mas tava ali segurando a minha garrafa, né? Aí teve uma hora que eu comecei a pensar assim, vai passar, minha mente aguenta. Cara, é um mantra, é incrível, cara. Conforme mudou, minha mente aguenta, eu já comecei a ficar leve. Aí eu fui me aliviando, eu olhei pro lado, a Aninha tava mal ali ainda, né, meu? E nessa hora, cara, assim, você começa a entrar mesmo no trabalho, ainda nem tinha começado as músicas, cara. Eles estavam falando, fazendo alguma coisa assim. Aí eu lembro de ter uma vontade, assim, de encostar na Ana. Tem na mão dela, eu lembro até hoje. E aí ela começou também, parece que melhorar, assim. Aí ela encostou na minha mão, fiquei ali, a gente meio que dividiu as energias, sabe? Foi quando ela relatou depois, parece que a gente tava conectado, cara. Igual o Avatar, quando todo mundo encosta, tá todo mundo na mesma vibe. E eu lembrava, cara, que lá fora eu via aquele pessoal meio bicho grilo, tatuado. Eu falava, cara, como que é, né, meu? Como que consegue ver que eu não tenho uma tatuagem? Eu sou mega raiz, assim, normalzão, padrão. Aí lá dentro, nessa hora eu ficava sentindo, cara, como que era, assim, a liberdade de ser assim, como era ruim a gente ter aquele julgamento dentro de nós, cara. E aquilo ali foi maravilhoso. Aí teve uma hora, cara, que eu fui voltando, assim, fui voltando, aí eu olhei minha mão e tirei, assim. Ela até olhou assustada, mas não é porque eu tirei, porque eu percebi que tava me coçando, é porque minha mão tava roxa, cara. Aí eu me toquei que eu não tava mais sentindo temperatura e tava frio lá, hein? Lá é frio. É curioso, né, esse negócio da temperatura. A gente não sente quando a gente se envolve no trabalho. Então eu não sentia calor, não sentia frio. Aí eu falei, como é que pode, né? Aí eu punha a mão no rosto, eu sentia o nariz gelado, eu sentia a mão gelada. E aí eu comecei a dar conta disso, né? Aí eu comecei a sentir um pouco a temperatura, mas foi tranquilo, cara. Aí eu fui voltando e aí foi que começou o trabalho. Passou o pânico, né? Cara, passou, meu. Aí eu fiquei com medo até de ir no rapé. Aí eu lembro que o Cauã, ele tava soprando o rapé no pessoal do lado, né? Chamei ele, ainda meio fraco, assim. Eu falei, o que que você acha de um rapé? Aí ele falou assim, acho uma boa. Então vai. Aí ele falou assim, como que você quer o sopro? Eu falei, manda normal aí, né? Aí ele foi, assoprou assim, deu aquela sentada ali. Aí eu comecei a entrar na força mesmo, né? Porque quando eu entrava, assim, que eu fechava o olho, ela vinha tão forte, aí começava aquele negócio, tipo, eu ouvia ayahuasca, ayahuasca. E
tudo ia dividindo assim. Eu falei, meu, que força. Eu pensava assim, né? Vai com calma que eu não tô aguentando, né? E lá fora, eu lembro que vinha aquele negócio, você é médium, né? Então, tipo, essa força é assim pra você, até você conseguir. A gente fala que não controla, mas não é um controle da força, mas é você entender a manifestação no corpo, a não ter mais medo, a saber que o processo vem desse jeito, porque o corpo não tá fisiologicamente acostumado. Tanto que se você tá começando a força, dependendo de como você estiver concentrado, se você quiser levantar, se mexer, meu, você vai ficar meio estranho, porque é que nem você tá sentado ali muito tempo, levantar te dá tontura, é mais ou menos isso. Seu corpo, ele tá ali centrado numa emoção e de repente distorce tudo, né? E aí começou o trabalho, aí o trabalho já tinha começado, mas para mim eu comecei. Começar a entender o trabalho, né? Exatamente. Aí depois de um tempo eu comecei a ficar mais firme, né? Aí eu nem vi balde, eu falei, poxa, acho que tinha um balde aqui, né? Eu nem lembrava mais, né? Eu olhava a garrafa vazia de novo, aí eu comecei a lembrar, cara. Aí veio uns flashes, eu falei, eu saí lá fora. Aí eu lembro que quando eu tava mal, colocaram um óleo, uma essência, alguma coisa na minha mão para mim cheirar. Aí eu cheirava a mão e falava, putz, é mesmo. Aí um pouco antes disso, eu lembro que, tipo assim, juntou umas 7 pessoas, 8, sei lá, na cadeira que eu tava, né, ali em cima, porque acho que eles falavam, meu, o cara não volta, né? Aí veio o PP, pra mim tinha um xamã enorme ali com cocar, depois você pôs cocar? Ele falou, não. Cara, parecia que a tribo se reuniu ali pra fazer uma vibração pra mim centrar. Aí o PP só estendia a mão, eu olhava, não falava nada. Aí ele colocou o óleo, ele fez assim, eu esfreguei, tudo assim, sem falar nada. Eu cheirei e fiquei. Aí depois eu cheirava, aí eu comecei a lembrar, eu falei, cara, não foi coisa da minha cabeça, não, eu saí lá fora. Depois eu até olhei, minha meia tinha um pouquinho de grama. Eu falei, não, tá tudo certo, foi isso mesmo. Eu tava aqui. É, eu tava aqui, cara, não foi loucura, não. O negócio foi isso mesmo. A segunda experiência, um negócio forte desse jeito. Aí eu comecei a sentir confiança, aí passou o Davi, aí eu falei, você pode assoprar o rapé? Ele, posso, como que você quer? Eu falei, ah, sopra fraco. E o Davi, ele assopra fraco. Aí foi tão fraco, cara, que eu sufoquei até com o pozinho que saiu assim. Com o resto, né? É, então, aí o trabalho foi aquela coisa maravilhosa e tal. Aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, nunca mais eu vou falar que eu não tenho que voltar antes de acabar o trabalho, né? Deixa rolar, depois tomar as conclusões. Foi muito forte. Como é xamânico e o estudo do PP em cima da cultura Runiquim é muito forte, né? Como ele faz um estudo muito profundo, ele, a Luana, dessa etnia, né? Eles acabam trazendo muito essa força. Na floresta é muito normal isso de acontecer, porque a força vem muito forte lá. Eles estão trazendo essa energia. Então, por isso que acontece do trabalho ser muito forte e você se assusta. E a gente quer ter o controle de tudo. A partir do momento que a gente quer ter o controle, é aí que a casa cai. Porque o negócio é não querer ter o controle. É você deixar. É como saltar de paraquedas. Você tá lá em cima, irmão. Você saltou, não dá pra voltar pro avião. Você só tem que curtir aquele momento. Ou você vai descendo todo desesperado, gritando igual louco, ou você pode, meu, que paisagem linda. Só que a gente fica com medo. E é o medo que faz isso. Pois é, cara. Realmente se vê que o PP e a Luana, quando eles abrem a boca, cara, é a energia da selva, é animal. Uns mecás, que é uma espécie de mantra, né? Porque ele se repete. Esse último trabalho eu sentei assim na quarta cadeira, já assim, bem do lado deles. Foi no mesmo lugar que eu sentei do Mapu. Você sente a energia, o que eu falo pra quem tá começando, eu falo, só deixa fluir, só faz nananã, aquele negócio dentro de você, porque aquilo ali é a vibração que vai alinhar teu chakra, que vai pegar a força, e você vai entrar, cara, não tem como. Depois disso que eu comecei a perceber, aí eu comecei a dar conta, cara, de como que é isso, e começa a ficar cada vez melhor, né? A gente acaba entrando de uma maneira compreensiva naquilo, não tem muito o que a gente escapar dessa situação. Não, com certeza. Faz parte do processo. Na terceira vez também foi assim forte, eu já até falei na pessoa, eu falei, mas como que é a assistência aí, né? Que eu tô indo conhecer a casa, aí eu falei que passei mal. Aí ela achou que eu passei mal porque o trabalho não foi feito. Eu falei, não, o trabalho foi bom, foi tão bom que eu passei mal porque eu tava assustado com a força que veio. E aí lá, nesse lugar, eles me deram um sopro de rapé, cara, uma quantidade alta, não sei quanto que é alto pra você, mas pra mim foi muito e foi muito forte. Tanto que assoprou, cara, um pouco depois eu caí, eu demorei bem mais de 1 hora. Assim, eu tava bem o trabalho inteiro, foi bater, eu comecei a vomitar, fiquei mole.
escolhe, aqui a força do rapé ali foi muito forte. Mas depois que passou também, assim, eu era energia pura, cara. Nossa, o negócio vibrava em mim. Você sentia a vibração do som, que é outra coisa, né? Que a gente percebe demais, assim. Nas músicas as pessoas não dão conta, mas o que tem na letra, na intenção, principalmente ali, eu vejo na Casa Irá. Cara, quem tem a sensibilidade de conseguir sentir e viver isso daí, não tem explicação. E é uma coisa que a ayahuasca sempre fala para mim, você consegue enxergar a música, isso é um privilégio que nem todos têm. Então você escolhe, você vai fechar os olhos para ver com o espírito ou você vai abrir os olhos e sentir, né? Só que tem vezes que a força não deixa nem abrir o olho, então é viajar e navegar. E como o Mapu fala, né, meu, é uma verdade total. A viagem de volta tá garantida, então aproveita aquele lance do paraquedas. Você vai chegar lá embaixo, não vai mais voltar. Então aproveita como você quiser achar melhor, porque lá embaixo você vai chegar. Bom, aí foi a quarta vez do Mapu. O Mapu falou, né? A da casa é 3 por 1, a minha é 9 por 1. Então, quem quiser experiência forte, vem aqui. Mas eu vim para isso. Já sabe. Eu vi que muita gente ia na da casa, porque depois que ele soprou o rapé, nego já sentiu, principalmente quem era a primeira vez, já falou: o quê? Tá bom aqui. Mas eu, como sou mais destemido, eu falei: não, eu vim aqui para aprender, mas nem tanto, porque na hora que o Mapu começou a encher o copo, eu fiz assim: tá bom, tá bom, tá bom. Quem tem medo, né? Quem tem medo. É, eu lembrei, eu falei 3 por 1 e o PP serviu aquele pouquinho, eu entrei naquela força, imagina 9, eu falei, eu vou perder o trabalho se esse negócio bater do jeito que eu tô pensando. Mais do que eu tomei da outra vez, mas não chegou a encher bem o copo. Tomei, fiquei lá, e aí a força veio, né? Mas assim, o trabalho inteiro, cara, eu não passei mal, assim, não fiz nada de limpeza. Eu tomei só mais um pouquinho depois, e eu confesso que eu tive, assim, aquele medinho, né, cara? Porque eu podia ter tomado mais, mas assim, era aquela coisa de pensar, também é uma experiência você poder viver desse lado, né? Você olhar o trabalho acontecer, principalmente para mim, né, como psicólogo que estuda a reação, que quer olhar essa parte toda, eu tenho que estar um pouco ali também mais centrado. Então, se eu ficar totalmente na força como eu fico às vezes, eu não vou poder observar coisas que talvez eu precisasse, né? E aquilo ali é a experiência que vale, cara. Ele olha bem nos seus olhos aí que eu percebi isso. Então, é toda essa experiência, viver, olhar, né? Perceber que isso acontece, a energia tá nesse contato visual, tá no ar que sai, tá em tudo isso. Então, isso daí foi uma coisa muito rica para mim, né? Eu vejo muitas pessoas falar, ah, porque eu fui na nave, porque eu fui nisso, eu fui naquilo. Eu falo, cara, é uma experiência que realmente é individual, né? Eu não vou julgar, mas eu só gostaria de ter algo que para mim fizesse sentido. Depois eu fiz questão de tomar de novo da mão dele mais um pouquinho. E o curioso que eu percebi dessa vez é que muitas pessoas acham que, ah, não fez o efeito, ou fez e passou, vou tomar, vou tomar, vou tomar. Eu acho que ela tá dentro de você. Se você chamar a força, ela vem. E nesse dia eu percebi que a força vinha e falava, será que eu tenho que tomar de novo? Cara, parece que era eu pensar, olhar alguém tomando ou assoprando um rapé, eu já sentava e a força vinha assim, incrível. Eu falava, como é que pode, né? Meu negócio tá dentro de mim. Aí eu deixava fluir, eu entrava naquilo de novo. Que fantástico. Essa última vez que foi agora semana passada, e aí eu falei, não, dessa vez eu vou encher a cara de ayahuasca porque tá tudo certo, né? Agora não tem problema. Só que aí eu levei minha mãe, minha tia e uma ex-namorada, então eu falei assim, cara, é muita responsabilidade também, né? Apesar que todo mundo aqui já tomou, com exceção da minha ex, você sempre fica naquela, né? Você lembra daquela outra vez e fala, e se a pessoa entrar nisso daí, o que que ela pode passar? Mas não é meu problema, mas você tá ali. Aí colocaram de frente, do outro lado ficou minha mãe e minha tia, do meu lado minha ex, aí eu fiquei ali, falei, beleza, né? Aí eu virei pra ela assim, né? Quando tava acabando os make-up, eu falei, e aí? Nada? Aí ela falou assim, não, tudo bem, pode tomar, né? Toma de novo. Aí eu falei pra ela, eu entrei na força aqui tão forte que eu não conseguia nem olhar, nem falar nada. Aí beleza, olha como curioso esse caso. E olhando pra minha mãe e minha tia, elas lá, né? Fui lá, tomei, ela tomou e nada. E a força ali violenta em mim, só que toda hora eu olhava, às vezes minha tia tava passando mal, e eu falava, caramba, minha tia parece que é um pouco mais vaidosa e deixou o balde escondido lá embaixo. Eu falei, cara, ela vai precisar. E eu preocupado com o balde dela. Eu só sei que a hora que ela começou a passar mal, minha mãe procurando o balde para entregar para ela, eu falei, ah, agora tá certo. E ali já resolveu. Aí eu fiquei aqui do lado. E aí? Nada. Aí ela tomou 4 vezes. Aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, se você tá assim é porque você não se entregou. Ela, não, mas eu tô assim, relaxada. Eu falei, você que pensa. Aí eu falei, você gosta de dançar? Eu não te vi dançando. Ela, ah, mas é que eu tô sem graça. Eu falei, então, mas esse é o processo da ayahuasca, que as pessoas acham que
você vai tomar ayahuasca e ela vai resolver seus problemas, não, ela vai te ensinar a resolver seus problemas. Se você vai resolver, é uma escolha sua. E aí eu tentei passar isso pra ela. Ela levantou, dançou um pouco, aí foi lá e tomou de novo. Quando ela voltou, eu percebi que ela já tava assim, meio mais pra lá do que pra cá. Aí ela catou o balde, eu falei, agora tá certo, agora eu já sei que fez efeito. Aí ela ficou mal, cara, sentou no chão, aí ficou meio alargada. Aí o que eu acho legal da Casa Airá, que eu falei pra minha mãe, pra minha tia, eu falei, olha, o ritual xamânico, ele é forte, apesar de vocês conhecerem um daime, querer conhecer, sabe como que é a força, minha tia preocupada, eu falei, eu vou levar onde eu tenho certeza que pelo menos tem uma assistência. Eu sei porque eu já precisei que funcionou. Então, assim, a preocupação deles era essa e minha também. Então, nessa hora eu falei, tá tudo certo, né? E aí o pessoal vem lá, principalmente mulher, tem cabelo, aí segura, prende o cabelo, vê se quer tomar um ar e tal. Aí eu falei, bom, agora tá certo, né? Agora eu posso navegar aqui no meu processo. Daí ela ficou, eu via que ela falava assim, ai, me tira disso, me tira disso. Eu falei, tá lá mesmo, tá certinho. Deve estar vendo aquilo que precisa. Aí o trabalho já tinha passado da metade. Aí eles cantaram aquela Quem Foi Que Disse. Aí eu olhava todo mundo chorando. Eu falei, é o processo que eles tinham que passar, né? Eu já sabia. Mas olha só como é curioso. Eu dividi no meu trabalho. Essa parte é curiosa que chega no final. Aí ela voltou e aí ela chorava e ela ria. Escondia a cara porque ela falou que olhava, tava todo mundo perto dela olhando para ela. Eu falei, é assim mesmo. Ela, que coisa louca. Eu olhava assim, aquelas coisas coloridas, tudo na minha frente. Eu queria sair daquilo, não conseguia. Eu falei, mas esse é o processo. Aí eu falei assim, mas tá tudo bem. Aí ela falou que teve uma hora que ela levantou e aí começou a dançar, que não sabia de onde veio aquela vontade, se sentia uma índia dançando de um jeito que ela nunca viu. Eu falei, então, aí tá certinho, é o ayahuasca fazendo efeito. Aí, beleza. Eu tomei 4 vezes também, só que o meu copo já não era de iniciante, né? Então você imagina que eu fui tomar perto do final e você já viu o que aconteceu, né? Acabou o trabalho, tá todo mundo bem. Sempre que acaba o trabalho, passa totalmente o efeito. Aí vieram com a sananga. Eu comecei a pensar comigo. Aí eu acho que falou assim: você quer ver o efeito da sananga com a força? Eu, só um pouquinho, né? Eu pensava, eu deixei pingar, eu abri o olho e fechava. Meu, que coisa maluca, cara. A sananga no olho com o efeito da ayahuasca. E assim, mal ardia. E todo mundo sabe que aquilo ali é um suquinho de limão com pimenta, de tanto que arde. Tanto que quando eu contei isso, ficaram com medo, ninguém deixou, só eu. Falei, não, sempre que eu venho, tudo vai rolar. Eu abri o olho, aquele negócio assim forte, não ardia, mal queimava. Aí eu comecei a sentir aquele negócio, a força vindo. O pessoal fazendo os relatos e a força vindo. Eu, meu Deus, eu não vou fazer isso agora, né? Trabalho inteiro, sem passar mal. A única forma que eu fazia a limpeza era bocejo, o tempo inteiro, que não era comum, e lágrima, que não era de choro, ela simplesmente escorria. E a força falava, hoje sua limpeza vai ser desse meio. E no meio ela também falava, você sabe que você tá segurando o processo, essa força vai vir, né? E eu, não, tá tudo bem, rapaz. Aí eu olhava o baldinho, eu falei, não, todo mundo falando aqui, eu não vou. E aí eu mexia, eu deitava, eu me encostava na cadeira, eu comecei a sentir frio, eu falei, meu Deus do céu, não tem como controlar esse negócio, vai vir. Eu falei, meu, acho que eu vou desmaiar, não é possível. Eu gelei, eu falei, nossa, aí eu falei, calma, porque você já sabe como que é, então não adianta, você vai voltar. E eu falava, eu tenho que dirigir, eu tenho que levar as pessoas, eu não tô sozinho. Quando chegar a hora, você vai estar bem. Aí eu levantei, eu quase não subi a escada, eu segurei no corrimão e sentei. Eu falei, meu Deus, eu não consigo andar. Aí eu olhei assim o Jura perto da cozinha, eu falei, putz, eu levantei pra ir no banheiro de novo. Eu falei, não, vou ter que ir no Jura. Eu cheguei, encostei nele bem fraquinho, eu falei assim, ajuda. Aí ele falou assim, você tá mal, Kleber? Aí eu falei, tô, cara, tá vindo a força, eu não tô conseguindo controle. Peraí, que eu vou deixa, colocar você ali pra descansar um pouquinho. Aí ele me levou lá na lojinha, colocou um colchonete lá, eu deitei. Aí eu lembro de vir uma mulher ali perto do banheiro, eu falei, moça, me traz um balde, por favor. Ela entregou o balde, cara, um pouco depois veio. Nossa, saiu quente assim, cara. Foi o único meio de baixar um pouco aquela pressão, sabe? Aí eu respirei assim, meu, foi umas 4 vezes assim, aí a força não foi embora, mas assim, já ficou mais estável, sabe? Já me deu uma firmeza. Eu falei, agora tudo bem, agora vai rolar o processo. Aí eu fiquei ali, as pessoas vinham me procurar, encostavam em mim, eu falava, eu tô bem, né? Pode deixar, tá tudo certo. Experiência, cada dia uma coisa nova. Mas você já viu um trauma pesado seu, alguma coisa assim? Não, eles perguntam muito disso. Eu até ficava pensando de ver alguma coisa, cara. Eu não sei se é porque eu penso e não vem, se não é a hora, ou se realmente ela me dá a resposta de outras formas. Por exemplo, eu sou muito preso com relacionamento e questões financeiras. Eu tenho muita preocupação. E eu lembro que, principalmente, acho que
que na segunda vez, né, tem essa chamada peia, né? Que minha mãe falou, você tomou peia. Eu falei, mãe, sei lá o que é peia. E tem lá a tradução, né? Porque para mim peia é uma surra. Eu falei, eu não vou levar como surra. Se eu fosse dizer isso, diria que foi uma coisa ruim. E não foi ruim. Eu aprendi, tipo assim, foi um conhecimento que eu me senti muito à vontade. Só que as pessoas não entendem que às vezes vem de uma forma dura, né? Ninguém quer ouvir a verdade. A pessoa precisa, mas não quer ouvir. E eu tô sempre aberto, eu sei que a verdade dói. Falar visão de alguma coisa, não, mas para sacar essa questão, tipo, financeira. Porque eu tenho muito isso de ter uma meta, eu chego na meta, dobro a meta, aí eu chego de novo, eu dobro, e daqui a pouco eu acabo perdendo tudo. Justamente. Entendeu? E aí veio esse negócio, tipo, olha, ganhar, gastar, juntar, ganhar, gastar, juntar. Não pensa em ganhar, ganhar, ganhar. Então, aquele chamado, assim, de ver, de viver, de aprofundar mais, é tipo isso, olha, eu não tô equilibrado no emprego financeiramente, mas eu já me recuperei de muitas coisas e eu consegui uma certa estabilidade em outras questões. Então, assim, perde o medo um pouco, vive um pouco o que você tem, permita. Se você tem 50 mil, você não precisa gastar 50, mas se com esses 50 você ganha 5, você pode gastar 4 pelo menos, né? Não tem problema. Você tá ali, você não tá ali para fazer 100, 1 milhão, sempre ganhando mais. Vai vivendo também, porque a gente nunca sabe quando vai acabar. Então, pelo menos se acontecer alguma coisa, você sabe que você viveu aquilo que você tem também. E aí, depois disso, assim, se tornou um processo mais leve. A gente falou até alguma coisa no começo sobre a gente querer controlar, a gente ser muito controlador, e foi o que eu comentei com a Raquel da minha última experiência, que eu falei, eu tava ali firme, ela falou, Kleber, você deve ser bem controlador, né? Eu dei risada, eu falei, imagina. Tá vendo? Então, tudo vem de uma forma que, assim, eu me classifico pronto a ver enigmas, mas é a maneira que é me dado. Então, assim, qual que foi a última lição? Não adianta você querer ficar controlando, sendo duro, falar, não, pode vir, eu vou controlar e vai ser. Vai fluir na hora que tiver que ser, e se for no final também vai ser. Então, assim, ela falou, então presta atenção, é tipo uma dica de ouro, cara, que eu acho que, inclusive, o processo terapêutico, a terapia, ele é muito importante associado à ayahuasca, porque muitas vezes você tem uma pessoa para te auxiliar a entender aquilo, que não é fácil. Então, assim, o que ela me passou, cara, foi para entender exatamente aquilo que eu vivo. Olha para toda essa dureza que você não permite acontecer. E a ayahuasca, ela tá me dando essa lição. Cada vez que ela vem forte, é para ver que não adianta querer ser forte. É o contrário, é deixar fluir. Essa lição foi a última que eu tive, assim, do que eu coletei. Claro que tem muita coisa junto, mas em suma, é a maior coisa, assim, que eu pude perceber e faz todo sentido. Então, eu faço lá a consagração do rapé, e o rapé, como ele é muito forte, dá aquela amolecida no corpo, eu só peço para ele quebrar essa rigidez que tem em mim. E é assim que eu venho me tratando, né? Quem sabe um dia poder passar para meus pacientes e de acordo com os seus casos, né? Tem pessoas que passam por processos bem complexos na ayahuasca. O que acontece é que alguns terapeutas não têm contato com essa energia dessa expansão de consciência e aí não tem tantas ferramentas para estar trabalhando ali, né? E você, como já conhece, você acaba vendo de uma forma bem mais ampla, não tão limitada. E aí fica mais fácil esse trabalho. Sim, eu estou fazendo uma pós de neuropsicologia, mas eu queria mesmo fazer de psicodélico. Então, assim, a única que eu vi à vista é mais de 50 mil. É muito dinheiro, 2.400 por mês. Aí eu falei, cara, primeiro que estudo nenhum dá o que você tem na vivência. Então, assim, eu quero estudar. Apesar que ainda na psicologia mesmo, ela não é liberada. Na terapia já é diferente. Então, por isso que eu falei, depende da pessoa, depende do processo, eu vou atender de uma forma. Mas eu quero vivenciar isso porque eu sou um depressivo crônico, eu vivo estados depressivos como muita gente vive e não percebe. Eu acho que com a ayahuasca não é o superpoder de curar uma característica que está no meu gene, mas ela pode controlar a ponto de eu me sentir curado. Quer dizer que se eu vacilar, eu vou ter esse problema novamente. Ela vai me ensinar a cuidar dele, porque ele é a rigidez da minha educação. É essa qualidade depressiva que está ali para me policiar. Eu aprendi que eu era arrogante 5 anos de terapia, cara, para aceitar. O terapeuta falava isso, eu, não, que arrogante o quê? Onde você tá vendo? Imagina, né? É, então, quando eu chego para meus amigos, eu falo, cara, você tá sendo arrogante. O cara fica bravo, eu, não, tá certo, tá certo. Daqui 5 anos eu tenho certeza que você vai me falar que você viu isso, que eu também demorei. Então, assim, a cura mais importante, ela tá dentro da gente, porque os remédios, como o Rivotril e tal, ele pode dar uma aliviada naquele sintoma, mas ele não vai curar o seu coração, ele não vai curar a sua mente, que é aquilo que te comanda. Ela sempre vai estar ali. A ayahuasca, ela só associa aquilo que existe dentro de você. Ah, com certeza. Tanto que o processo maior, ele nem tá no remédio, ele tá na terapia.
terapia, né? Isso todo mundo sabe, né? Eu espero que eu possa trazer realmente a cura aí para muitas pessoas e o estudo profundo do psicodélico, a imersão, toda essa força que eu senti. Espero que daqui uns meses, quando a gente fizer o próximo relato, eu possa te E contar. você quer deixar o teu telefone? Eu vou deixar sim. O Instagram, Clé, né? Com K, clé.psico, de psicólogo. E o telefone é 11, né? Que sou de São Paulo, 981817050. Facinho, né? Fácil. Então, para quem precisar aí de acompanhamento terapêutico, quiser ver alguma coisa, a gente faz o possível em prol da cura, né? Ah, com certeza, né? Gratidão, irmão, pelo teu tempo, pelo teu relato. Imagina. Obrigado eu. E a gente vai se falando aí. Com certeza. A gente vai se cruzando. Oh, gratidão e até mais, irmão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato conosco pelo Instagram Relata Ayahuasca, deixe um recado e entrar em contato com você e a sua história pode estar por aqui. Gratidão.